Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a continuação do tema de ontem, com impedimento ao estado vibracional. Isso é do energossoma, ou da energossomatologia. Agora, o impedimento aí no caso é o ato efeito de impedir ou obstruir a instalação da condição técnica de dinamização máxima das energias do holochakra, ou energossoma, por meio da impulsão da vontade e para metodologia específica, a fim de manter a paraproflexia na autovivência cosmoética e evolutiva da consciência. Aqui nós temos então uma série de considerações sobre o estado vibracional profilático e os efeitos, vários tipos, o assédio aos impedimentos ao EV, o heteroassédio aos impedimentos ao EV, as correntes de força, os banhos energéticos, a perda da catarse energética, o fechamento do caminho evolutivo, o perdurarismo evolutivo de quem não pratica o EV, a sinalética energética para a psíquica pessoal e outras considerações. Agora, depois das logias, nós falamos aqui sobre 30 impedimentos à instalação fácil a qualquer momento do EV autodefensivo e profilático. O desleixo quanto aos impedimentos à instalação do EV pessoal é mega prejuízo básico para toda consciência quando mais lúcida e buscadora da evolução cosmoética e interassistencial. Você ainda permite algum tipo de impedimento à prática pessoal do EV? Em quais circunstâncias? Agora aqui tem umas perguntas aí que sobraram. Qual a diferença entre desvio da proex na vocação frustrada e a coragem evolutiva da consciência de experimentar algo que possivelmente está além de suas forças, mas que vai ser o melhor para ela? A primeira coisa, a pessoa não vai experimentar nada que seja além das suas forças. A proex não precisa disso. Então, todo mundo que vem para desempenhar ou executar uma programação existencial, ela está de acordo com as suas forças, o seu fôlego. Ninguém recebe um frio que o cobertor não tape as pernas. Isso é que é a situação da vida humana. De modo que esse negócio de algo está além de suas forças, às vezes é auto-vitimização, ou a pessoa está tirando o corpo fora. Ela tem. O processo é assumir, é enfrentar, é encarar, é confrontar a situação. Isso é que é o melhor. Agora, a vocação frustrada, o que tem mais é a falta da coragem evolutiva e na questão também de dizer que o negócio é superior às próprias forças, isso é tolice, não é por aí. Qual a importância do desbloqueio do umbilico chakra se a Conscienciologia já tem um manual de EV ou similar, ou está faltando alguém para produzir? Ora, eu quero dizer o seguinte, tem vários temas nossos que estão em desenvolvimento, que a enciclopédia vai trazer com mais detalhes, igual esses dois verbetes aqui sobre o estado vibracional. Eu já escrevi, tem centenas de páginas sobre o assunto, mas não quis fazer um manual. Outro manual que eu não quis fazer até o momento é o da Invex. Se vocês quiserem, entra nessa, tem muito serviço para ser feito. Dentro de um ambiente denso, com muitas consciências carentes e inexperientes, como a escola, há alguma técnica para potencializar o EV? Não. A primeira coisa é você saber encapsular você mesmo lá dentro, às vezes quando precisa, para você não levar energias antipáticas para casa. Fazer uma desassimilação efetiva, eficaz, competente, sem precisar de levar essas energias ou ter ressacas energéticas depois que você sai do educandário, da escola ou de qualquer coisa. Alguém aí está com... Pode falar. Na parafatologia, na sexta linha de cima para baixo, você poderia falar um pouco sobre a perda da catarse energética? A perda da catarse energética. O processo todo é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela se encontra com alguém, ou ela vai a uma instituição, ou acontece um evento de alta expressão para ela.
Ali, às vezes, é uma hora dela mudar as energias, de melhorar as ideias e tudo isso. Mas ela o que faz? Ela não olha para isso, ela vê, às vezes, um aspecto secundário do processo, ou ela cai fora de lá, ou ela não dá importância para aquilo, ou ela sai no meio. Às vezes é um curso, a pessoa não leva aquilo a sério. Então, a catástrofe energética, ela pode chegar proveniente das origens mais diversas. A gente é que tem que interpretar, identificar corretamente a hora que deve ter. Aquela renovação, aquela viragem da mesa. Entende? Aquele turning point que a pessoa tem que tomar uma atitude. O processo é dela. Hein? A catástrofe energética é aquela pessoa que é grossa, igual um tronco de madeira, deitado na terra, e que de uma hora para outra ela começa a sentir pelo menos alguma coisa na perna, ou na mão, ou um frio na espinha, ou alguma coisa nesse sentido. Essa é a catarsezinha, né? A primeira que tem, né? Enfim, é aquela pessoa que começa a ver que não é um cadáver energético, ela tem vida. E toda pessoa não é um cadáver, ela tem energia. Igual o processo é que ninguém liga muito para isso. É isso? Está mais ou menos claro? Sim, obrigado. A ideia aqui, Valdo, da perda da pessoa aproveitar então e entrar nos locais com esse pensamento de que existe essa possibilidade dela melhorar. Não, o problema é todo o seguinte: se uma pessoa quer, ela tem motivação. Se ela tem automotivação, ela enfrenta as coisas. E não fica arranjando nhenhenhê, nem vai ter dor de barriga, nem vai fazer xixi pelas pernas abaixo. Você está entendendo? Covardia, isso não vai ter. Então o processo é enfrentar. Se a pessoa quer, ela tem que ter coragem de encarar o que ela deseja. Agora veja, isso é o normal para um ser humano. Um ser humano que não é assim é um doente, seja ele quem for. É um covarde, é um fraco, é um débil, é um tíbio, entendeu? Ele não quer assumir a própria realidade dele. Agora veja, um monte de doente mental caminha por aí, né? É aí que esse é um dos primeiros sinais de doença mental, de psicopatia. É a pessoa que não quer enfrentar a própria situação. Por isso que a consciência UMP é terrível. Observa bem, a primeira vez que uma pessoa vê o curso, olha a reação dela. Vê se aquela pessoa nunca mais veio. Precisa ver por quê. Às vezes um bom número dessas pessoas que nunca mais aparecem é porque tem problema muito sério. E ela não quer expor aquilo devido ao orgulho, a vaidade, a posição, a autoimagem, o processo. Agora, o que se passa? Com essas pessoas, nós não podemos falar do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Eu falo isso para vocês, para os outros eu não posso. Você tem que ter compreensão, ter fraternidade, entendimento da situação, acolher a pessoa até um ponto que você possa identificar aonde é que você pode ajudá-la. De que modo? Através de informação. Então o processo da informação é muito sério, é atalhos, né? É indicação. Para depois dar encaminhamento para essa pessoa. Agora o problema todo é ver se a pessoa quer melhorar. O problema mais sério no processo de evolução é a pessoa querer evoluir. Se ela não quer, não vamos perder tempo com ela. Tem muita gente na Terra que precisa de assistência. Vamos cuidar de outros. Agora, é duro quando você tem uma dependência. Há uma dependência dessas pessoas para você, ou você com elas. Aí você é obrigado a saber conviver com isso. Por isso que a família nuclear é seríssima. Até a pessoa chegar num ponto que a consciência dela está livre. Se libertou. Para aquilo acalma, né? Não é fácil. A vontade que foi debilitada por heterohipnose, autossugestões, religiões e lavagem cerebral pode ser melhorada? É lógico, se não fosse, eu estava perdido. Quem é aqui que nunca sofreu lavagem cerebral? Não tem ninguém. Em alguma vida, nós viramos animais. Animais subhumanos, gatinho, gato, o fiel, o cachorro, está entendendo? Existem meios técnico-empenhos pessoais para que a pessoa possa aplicar? É lógico. Primeira coisa, é isso que está acabando de dizer aqui. É a pessoa querer mudar, ela querer evoluir, ela querer se educar, ela querer fazer o abertismo consciencial. Sem abertismo consciencial, não perca tempo com as pessoas. Só se eles forem dependentes seu. De outro modo, não arranje um dependente, porque senão você vai ter uma amizade ociosa. Isso aí vai prejudicar a outra pessoa e vai prejudicar você.
Vai prejudicar a outra pessoa porque ela vai ficar o tempo todo fazendo pensamento contra você. Por quê? Ela não pode chegar naquele nível, ela vai ter inveja, vai ter, entende, o orgulho daquilo, ela vai ter a concorrência, a competição. Isso não dá certo. E para você é bom que você pode cuidar de outras pessoas, vão ver quem queira. Tem tanta gente. Mas a base da conscienciologia é essa, né, Valdo? Senão não tem, É, não tem agora, autoenfrentamento, existe não tem aí conscienciologia, determinados né? tipos de personalidade, ou de consciência, que a gente tem que ter mais compreensão. Uma delas é a consciener, a consciência energética, que ela nem sabe o que é, ela nem sabe que ela é assediadora, nem sabe o que quer. Então essa é perdidinha no cosmos, é a perdidinha no cosmos. Ela não tem orientação, entende? Essas perdidinhas no cosmos são os perdigotos do cosmos, perdigotinhos do cosmos. Então tem que dar um jeito, né? Acertar, perdigotinhas. Está entendendo? No Centro da Consciência Contínua eu falava isso. Como é que é? Quem é aqui que é perdigotinha do cosmos? Tem alguém? E lá tinha. Nunca ninguém falou que era. Aí a pessoa fala, não, Bob, mas eu vim aqui sim, mas você veio acompanhando fulano. Eu não deixava nada, pedra sou pedra, falava tudo. Não adianta, não vem com essa. Professor Valdo. Com calma, sim. Aqui. Nas condições, nesses processos, na página 65, na verdade, as condições que impedem a consciência de alcançar o EV. E eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, aqui eu não vi listado aquela condição que a gente já falou uma vez, que era a intenção patológica, né? Ou mesmo a questão da moralidade como um impeditivo. Isso seria um impeditivo do EV, não é? Assim, a intenção patológica que gera... A moralidade, você está falando, é impeditiva ao cosmos. Sim, mas a tudo. É muito guarda-chuva para entrar a tudo. aqui? A moral, a pessoa não pensa na cosmoética, ela só vai errar o tempo todo. Que ainda não tem noção daquilo. O processo é visceral. Olha, é pior do que a cirurgia, é pior do que vamos dizer, a explosão do cosmos. Para a vida da pessoa, é a pior coisa que tem. É a moralidade. E é essa moralidade que o genocida usa, que o serial killer usa, o sniper usa, o belicista esse, carregado, truculento, usa. É isso aí. Então, a moralidade é assim. Qual a pior doença que tem? Talvez seja essa. Porque se a pessoa não tem uma noção do que é o correto na vida, ela não acerta nunca. Só por instinto, ela não vai acertar. Porque os instintos animais nossos é todo sobrevivência, a sobrevivência do mais apto. Isso aí é truculência. É a leoa com o gnu e os filhotes. Tem lógica? Você está começando a entender que o negócio é muito mais embaixo, muito mais sério do que a gente pensa. Agora, quando a pessoa admite um processo desse, a mudança também é visceral, né? A pessoa melhora demais de uma hora para outra. Talvez seja das melhores melhoras. Você está entendendo? As mais avançadas melhoras num tempo recorde. Em matéria de mutação, talvez essa aí a gente poderia chamar de uma mutação. Agora, precisa ver o nível de sinceridade e de, vamos dizer, possibilidade, potencialidade, competência da pessoa em assumir essa reciclagem. Tem uma pergunta na página 65, na hominologia. Eu sei que é de latim, mas é que eu não sei. Na linha do meio, tem o Homo sapiens energo expositor? O Homo sapiens energo expositor. O que você quer? Quem que é esse? Ontem a gente falou nisso. Ai, que eu não vi, desculpa. Você não veio ontem? Ficou devendo. Não, o caso é o seguinte, o expositor é aquele que faz a exposição da energia. Energo, energia, expositor, é aquele que expõe. Então é o que joga energia, é aquele que tem força presencial, que anda com ela, consciente, e por aí vai. Outra coisa, você é um energo expositora. Você tem muita energia, você sabe disso. Então, você não está sabendo o que você é. Tá certo? Acabou de saber. Você querendo, a gente dá um certificado. A vontade que foi debilitada por heterohipnose, isso aqui é o que nós acabamos de dizer, isso aqui não tem novidade.
Professor Valdo, No que mais? na terceira linha da parafatologia, você coloca as correntes de força. Como é que essas correntes de força, a gente pode atuar com elas ou a favor? Como é que elas podem ajudar a gente? A primeira coisa é você ver cada olo pensando que você chegar, se ele é positivo. Se ele é positivo, você entra na onda. Se ele é negativo, você cai fora. Ou procura mudar, né? A situação, corrente de força o tempo todo dado. Agora, por exemplo, para você entender mais, do ponto de vista mais assim, palpável, concreto, entra aí no caminho da lógica, no meio do verde, você está dentro da corrente de força. Daqui até lá embaixo. 250 metros de corrente de força. Você tem. É porque Daqui corrente de dá a cima ideia de até lá no movimento, né? hocico, você tem uma corrente de força. Tem pessoa que já está começando a sentir que tem uma corrente de força aí. Agora, você pensou, daqui 10 anos, o povo passando aí todo dia, a energia que não vai ter. Você já leu um verbete que chama trilha energética? Já. É isso. Você vai começar. A trilha energética e a corrente de força são primas. Primas. Tá certo? Professor, Fala lá, Álvaro. aqui na página 65, nas condições lá, Sim. o terceiro, ele fala da autossugestão, bloqueadora Autossugestão, bloqueadora das receitas gerais relativa ao esplênico chakra. Minha dúvida é por que especificamente É relativamente... ele que distribui as energias. E como é que pode ser, então, essa autossugestão bloqueadora? Por cada pessoa. Eu falo com você, você é uma árvore, você não tem energia. Você começa a pensar naquilo, não é para o esplênico chakra, paralisa tudo. A pessoa fica bloqueada. Só que no seu caso é comigo. Tá certo? Ok. Tem lógica? O esplênico chakra é que faz a distribuição, é a central de energia. Você está entendendo? O micro-universo consciencial da consciência. É por causa disso. Quem é que está aí com... aqui? Então, quando a pessoa tem uma dessas 30 condições aqui, ela primeiro deve procurar se tratar, resolver isso. É uma boa, né? Uma boa. Eu estou de acordo, eu assino embaixo. Senão não vai andar. Não dá mesmo. O negócio vai dar para trás. Agora, observa que tem umas mais bravas, outras mais suaves, não é isso? Tem umas que precisam de cirurgia, outras precisam de ambulatório, apenas o receituário. Agora, tem algumas que dá vontade de você dar uma pauladinha, né, na cabeça, assim, do lado esquerdo. Entende? Agora, tudo aí está para a gente estudar, né? Vocês viram que eu destaquei esse verbete, esse tema, do outro de propósito, para chamar a atenção sobre isso. Por causa do impedimento, isso aí é muito sério. Mas aí, professor Valdo, enquanto a pessoa está tentando resolver isso aqui, ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo... Não, se ela está procurando resolver, ela já está fazendo. Ela já está fazendo. Mas o que ela vai fazendo de prática energética? É estado vibracional, mexer com a energia o tempo todo. Outra coisa, quando acabar o dia, ela perguntar assim, hoje eu pensei na energia consciencial? No início ela vai ver que vai passar um dia todo que ela nem pensou naquilo. Então ela está furada. Essa precisa dar um jeito. Então é essa que eu recomendo, aquele negócio das legendas. Hoje está muito fácil de fazer legenda, faz no computador, leva, amplia e imprime. E coloca várias dessas no pé da mesa, no pé da cama, no pé do pé, no pé de alguma coisa. Enfim, aonde for, ela coloca. No escritório, no carro. E lembrando que existe energia consciencial. Olha, tem um troço EV. Agora vocês viram que aí tem um negócio de EV, né? A turma está usando. Tem. Pois é, mas o EV, quando é assim, eu acho pequeno. O ideal é pôr energia consciencial. Foi só falar, aumentou. Não posso falar, tá vendo? Está com medo de mim. Está com medo. Tá ok? Mas você está entendendo? É preciso de haver um entrosamento da necessidade da pessoa e a técnica que ela vai usar para superar o processo da ineficácia, ineficiência. Mas aí do ponto de vista da energia. O próprio EV, mais a questão das técnicas que ela vai usando para se reciclar,
pode... Isso já vai ajudar vai muito. ajudar, né? Vai ajudar, mas o processo todo é intenção séria, depois da força da vontade. Né? Em exemplologia, telehipnose intrafísica não identificada. Existe alguma possibilidade de descobrir isso antes que se estabeleça e comece com seus efeitos negativos? Sim. O problema todo é o seguinte, não identificada. Procura ver se você tem alguma ideia fixa, monoideísmo, e alguma coisa que muita gente já falou com você e você acha que aquilo é natural em você, você não quer mudar. Às vezes pode ser até uma doença. O doente mental nunca acha que está doente. Isso é clássico. A maioria deles. Então é preciso ver isso aí. A mesma coisa tem que ver a heterohipnose e descobrir o que é. Cada caso é um caso. Né? Agora, heterohipnose é um apriorismo da pessoa. Apriorismo é aquilo que está a priori, ou seja, você já tem uma ideia formada, não tem jeito. Por exemplo, dentro das mensagens que o povo pede para os médios, já tem sempre um apriorismo. Ele já faz uma pergunta que já induz a resposta que deve ser feita. Isso não adianta nada, isso tudo é conversa fiada, é autotapiação. Qual o impedimento do estabelecimento e desenvolvimento do estado vibracional através de equipe harmonizada e coesa? Como seria esse desenvolvimento da equipe, do EV em equipe? Primeira coisa, é pedir para todo mundo que está trabalhando fazer o EV em casa. E depois, quando chegar na empresa, fazer também junto. Agora, depois, se o negócio não estiver bom, fazer um curso para todo mundo melhorar o processo do EV. E fazer aquilo que nós chamamos que é a consciência terapia em grupo. Eu, há muitos anos, já recomendava, pelo menos uma vez por semana, até o povo deslanchar. Na parafatologia sexta linha, poderia explicar melhor o fechamento do caminho evolutivo? Fechamento do caminho evolutivo, por exemplo, uma pessoa, ela fuma. Ela está fechando o caminho evolutivo dela por uma coisa muito simples, que são os pulmões, que vão piorar o processo da respiração dela. O pulmão tem aquilo que no orientalismo chama de energia do prana. Esse prana é justamente a base que mexe com a emoção da pessoa e outras coisas mais. Então, o processo de respiração já fica alterado, apenas por um cigarro. Então, você veja bem, isso é um fechamento. Por aí, pensa no resto. Por exemplo, aquela pessoa que encontrou com a outra, não gostou da outra e ela tem que trabalhar com ela. E só começa a pensar mal dela. Isso é fechamento de energia, não tem jeito. Você vai no lugar, entrou numa escola. Não, você não gostou de alguma coisa na escola. Só fica pensando naquele negócio errado. Você já fechou tudo. Você vai ter que estudar alguma coisa. Pega o livro, e esse livro é muito difícil. Pronto, só começa a pensar que o livro é difícil. Você não vai entender nada do que está falando no livro. No entanto, às vezes você tem até mais capacidade para escrever um livro melhor do que aquele autor. Então, o fechamento consciencial, eu peço a essa pessoa para ver que já tem verbete sobre esse assunto. Tem um subabertismo consciencial, que foi o primeiro que a gente trouxe, e o outro é o fechadismo consciencial. Como fazer da família um laboratório evolutivo? Nossos familiares são consceneres? Sou eu que devo falar isso, né? Eu deixo a resposta para o caro perguntador, para o grande questionador. Urubu serve a sua família. Só lembra aquela minha técnica. Se a sua família tem 17 pessoas, não tem só conscener, não. Tem consréu. Se você quer saber o que é consréu, veja, o Homo sapiens urbanizados. Tá certo? Agora, como fazer da família um laboratório evolutivo? Você não precisa fazer, já é. Agora, o processo todo é você ser consciente dessa evolução e desse laboratório. E ver o que você faz com os guinea pig. Guinea pig quer dizer cobaia. Você é a primeira. Tá certo? Olha agora o resto. E outra coisa. Muito relacionamento de fraternidade, muito entendimento, muita doação. Tem que abrir mão das coisas. E abrir mão assim, igual essa minha luva aqui, ó, que sai energia logo no palmo chakra. Entendeu? É aberta. Isso é energia de motorista. Entende? Hein? Não, deixa fazer, até é bom. Tudo está levedando a massa. Não é isso? Nós estamos fazendo um bolo de ideias. Pelo cálculo aqui, são 440 alunos que nós temos por dia aqui, em 2 horas.
Pelo menos alguns minutos, tem alguns, né, que não devem aguentar muito tempo. Então vai embora, dá dor de barriga, ou tem que atender o telefone, ou tem alguma coisa, né? Mas junto do povo daqui, a média que nós estávamos fazendo é 440 hoje. Esse negócio aumentou. O máximo que estava chegando era 100, né, aumentou então mais de 300% com o online. 300%. Seu Paulo, Sim. tem uma tertúlia que o senhor falou que a genética pode predispor ao parapsiquismo. Aí a minha pergunta é, existe alguma genética que pode também ser um impedimento para o... Pode. Tem família que às vezes não tem nenhum sensitivo. Nunca ninguém falou nada. Só pensa em dinheiro. Então, esses são sensitivos, todos eles, só que tem que levar transferta. Só pensa em dinheiro. Entende? Só em cifrão. Isso é um problema, né? Mas isso não é um... a minha dificuldade de perceber quando é que é da mesologia e quando é que é da genética. Ou é a mesma coisa? Aí depende do caso. Me mostra um caso que eu te falo na hora. Eu vou mostrar as Porque, causas. por exemplo, esse caso da pessoa que só pensa em cifrão, isso não seria da mesologia e não da... Entendeu? São as coisas As duas todas. Não, juntaram a vontade comigo. Ah, Primeiro, tá. o cara já era assim. Às vezes mão de vaca, vamos dizer, eu falo, miserê, de outras vidas. Os afins se atraem. Ele aí encontra com mais 5 dentro da genética dele, todo mundo daquele jeito. Eu já encontrei gente assim. Então cada um, ninguém quer gastar nada. Tá, entendi. Não, eu não vou ali por causa disso, porque ali é mais caro, 2 centavos. Então não posso, tem que ficar naquilo. Isso é da genética mesmo, né? Gente, tem gente na CCCI que é assim. Nós ainda temos muita gente miserê aqui. Está cheio de voluntário, fora de série, doador, de alta expressão. Agora, o melhor da história é que quando a mulher ou quando o homem arranja uma dupla, ele é, às vezes, miserê. Aí vem a outra pessoa, um tem que subordinar o outro, ou entra, aí já fica 2. Aí ficam 2 contra o mundo, segurando a mão. Tem tudo isso aí também, a gente conhece. De modo que isso aí, eu estou dando o exemplo do dinheiro, que é uma coisa mais óbvia, né? E é do capitalismo selvagem, onde nós vivemos, é o regime político que a gente vive atualmente. Então, tem disso. Essas pessoas estão todas agitadas atualmente com a bolsa. Se não joga, o cara está chupando o dedo. Se joga, está só pensando naquilo. A Bolsa do Brasil hoje está de excitação, né? Alto nível epilético. A Bolsa está epilética. É epilético mesmo Total. aquele negócio. Você olha lá que é assim. E é no Brasil que está assim. Nos Estados Unidos não é tanto. Nos Estados Unidos faz uma força danada. A hora que vão começar lá o processo da Bolsa em New York, que o povo bate, se cumprimenta, dá um sorriso. Mas hoje até que de manhã estava mais alta. Estava 0, alguns pontinhos, né, a mais. Continuando essa pergunta da Rosa, e quando é o contrário, a família inteira gasta muito, só pensa Sim. em dinheiro, mas gasta muito? Sim. Depende. Não é se miserê, há um pé de meia, se há muito imóvel, se assim aguenta, eles vão aguentar assim durante muito tempo. Agora o processo todo é o seguinte, fala com eles só o seguinte, escuta, olha o dia de amanhã, hein? Tudo acaba, hein? Se tem um estroina, se há uma pessoa perdulária, ele pode acabar com a família inteira. Um só. Chama estroina isso aí. É o perdulário. O perdularismo, às vezes, derruba uma fortuna de doido. Lembre-se, qualquer coisa, olha o livro do Jorginho Guilherme. Jorginho Guilherme. Ele gastou tudo, milhões e milhões, ele pôs tudo na rua. Entende? E tudo ilusoriamente. De cálculo não. Ele calculou muito bem o erro que ele fez. Não tinha erro de cálculo nenhum. Ele fez tudo de cálculo de propósito. Ele considerou que ele devia ter 70 anos. Viveu mais? Não, mas isso é conversa. Eu conheci o Jorginho. Professor Ele era uma personalidade muito simpática. Isso aí também prejudicou ele. Ele não soube usar isso. Entende? Agora, gente, o processo de reafirmação da pessoa é um negócio muito sério, né? Se ela caminha para o egoísmo, dá tudo para trás. Por favor, me explique. Deve-se fazer o EV logo após as refeições? Antes, durante, depois, até se você comer um boi, precisa mais de EV, tá? Todas as vezes que enfrentam a fila de banco, começa a fazer EV e a fila começa a andar mais rápido. Por quê? Não vem perguntar para mim. O urubu serve a você. Olha a sua intenção. Você está fazendo a abertura do caminho, né?
Se de ver. Sei lá, né? Sei lá qual a intenção. Se de ver o que ele vai fazer com isso. Uma outra coisa, precisa ver a qualidade também da energia ali no momento. Não é isso? Vocês estão vendo que tem certas perguntas aqui que ela já vem com a resposta, já tem pronta, não precisa falar nada. Resposta pronta. Agora veja, essa pessoa aí não foi no Rio de Janeiro, né? Para ver como é que é, né? Os fura-filas, né? Professor Valdo. Educado, alto nível. Aqui. Eu queria voltar naquele assunto da moralidade, porque eu queria entender melhor algumas causas ou uma linha mais forte ou predominante de traço nessa condição que leva a pessoa à moralidade, né, que leva ela a ter a pior doença. Ela se julgar superior aos outros. Esse seria a pior condição. Então ela acha que todo mundo é menos inteligente do que ela. Agora, não quer nem considerar isso, que ela já sabe que ela é tão inteligente que não precisa pensar nisso. É um fechadismo em cima dessa ideia. Já vi gente confessar isso. Já teve gente a me confessar uma situação dessa. Homem. Isso vem da autocracia, né? E outra coisa, são pessoas que às vezes interessam só de estudar o serenão. E ela vê o trabalho. E outra coisa, eu já achei assim, eu tenho mental soma. Então tem um processo de megalomania também, né? Eu já me sinto quase desperto. Isso é um perigo. Essas pessoas, quando chegam perto de mim, eu geralmente me dá vontade de pedir, toma conta para mim aí, dá um jeito. Valdo, mas tem um processo de megalomania também. Não, tudo isso é megalomania. Nós estamos falando aqui tudo. Entrou a moralidade, a maioria tem megalomania. Isso tudo é mania, isso é doença. Agora, de alto nível. Né? Olha a lógica, uma coisa puxa a outra, os afins. Agora, por que você falou essa coisa dessa mudança? Quando dá a mudança, é visceral, a hora que a pessoa resolveu que ela viu o alcance daquilo, muda demais, porque quanto mais alto, mais bonito é o tombo. Você está entendendo? A diferença é enorme. Uma pessoa está para morrer. Aí tirou um tumor que havia lá, ela salva. É isso. Às vezes o tumor tinha 60 quilos na barriga. Olha, as pessoas também não têm vergonha de trafar. Eu já vi pessoas que assim... Ela sabe que tem trafar, mas ela tem pessoa que se orgulha do tem trafar orgulho, que tem. Não tem vergonha. É isso. Não é isso? Eu já vi gente numa repartição se orgulhar da truculência dela. Não, e aqui tem que ser assim. Para tratar essa cabritada, é o único jeito. Isso é na repartição pública. O nome que eu via usar era cabritada. Eu falei assim, eu não entendo cabritada, por que será, né? Mas é que cabrito geralmente é do rebanho, né? Deve ser o processo desse aí. Porque geralmente eles falam macacada, tem opção de nome, mas essa aí não, era cabritada. Entende? Aí eu fui olhar e perguntei assim, aqui tem mais servidores homens do que mulheres? Ah, sim. Tem. Ah, então tá certo. Seu nome, sua expressão está correta. Cabrita é macho. Isso é para julgar na pessoa. Aí eu falei assim, não, mas você está brincando com a minha posição? Eu falei assim, até um certo ponto, sim. Que eu acho isso uma besteira muito grande. Isso que você acabou de falar, não fale isso para os outros, não. Pega mal para você. Você está tingindo de preto e de penumbrento a sua imagem pública. Mas a pessoa... Agora veja, aquilo, depois que uma pessoa às vezes está dominando, 3 gestões já se passaram, 3 governos, ela está no mesmo lugar, com a mesma posição, e todo mundo honrando a situação dela, e ela quer mais eficiência, mais eficácia de todo mundo. Então, ela fica cérbera, entende? Agora, a mulher, quando acontece isso, depois da meia-idade, é um perigo, sai de baixo. E outra coisa, a hora que ela vai falar, você vê. Tem uma candidata aí que é desse jeito, o jeitão dela falar, você já viu? Agora veja, uma grande cabeça, geralmente essas pessoas têm uma grande cabeça. Tem potencialidade fora de série, mas agora é um modo de tratar. Entende? São líderes.
O líder umbralino, por exemplo, você não acha que ele tem uma grande cabeça? Ele conseguir liderar um processo da baratosfera sombrio, a cabeça. Então, esse negócio de ter grande cabeça não quer dizer nada. Existem os macrocéfalos que são doentes. Está cheio de água dentro. Outra hora, a gente chama hidrocefalia. Não tem isso? Tudo é da medicina, da neurologia, da neurociência. Existem os hidrocefálicos. Estou falando alguma besteira aí? Não? Está vendo? O que é bom aqui é que a gente tem vários técnicos. Qualquer coisa a gente pode confirmar na hora. O negócio é fácil. Agora, o melhor da história é que você abre a cabeça de um cadáver desse, você encontra aquela parte toda rombuda, sem nada dentro. A hidrocefalia tem muita coisa nesse sentido. Que é a coletora de água, né? A parte lá que havia. A água, no caso, às vezes tem líquor no meio, tem uma opção de coisa, né? Sangue. Tem tratamento. Mas às vezes, veja, se o negócio está muito dilatado, nunca vai conseguir juntar a situação. Então, agora veja, a pessoa é uma grande cabeça. Sem comentário. Sem comentário. Professor Valdo, quando a gente sabe que um livro talvez possa ajudar uma pessoa, a gente deve comprar e dar ou a gente deve indicar? O melhor é dar. E você dá, às vezes até uma dedicatória. Eu, por exemplo, não faço dedicatória, mas você pode fazer. Então, fazer uma dedicatória, entendeu? E outra coisa, dizer que você gostou muito de alguma coisa do livro. Falar, olha, eu gostei muito do capítulo 15º, muito interessante. Talvez isso vai interessar a você. E aqui na parafatologia, na penúltima linha, tem autovigilância energética ininterrupta. O que mais ajuda a pessoa a desenvolver isso? A conscienciologia inteira. Não, estou brincando. Agora vamos ver o caso todo o seguinte. A primeira coisa é a pessoa se acostumar com o EV até dominar totalmente os processos de energia, para ela não precisar de pensar nisso como se fosse um dever, uma obrigação. Aquilo fica fazendo parte da própria constituição da personalidade dela. Então aquilo faz parte da natureza dela. Numa situação dessa, a autovigilância, então, ela fica ininterrupta, sem esforço maior, sem sacrifício, sem chatear, e a tendência é funcionar cada vez mais, melhor. Mas e aí, para a pessoa se acostumar com o EV o tempo todo? Já tem que fazer, né? É só 20 por dia, para começar, né? 20 por dia. Como diz o cara, 20. Esse é o cara que queria colocar mais, não tinha jeito. 20 não tem jeito, não, é 20. 20, mas assim, o que você quer dizer? 21, 22, 23? De modo que tem que ser mais, né? Os 20. Tá certo? 20. Os momentos... Agora, vocês são ou 20 ou 40. Ou 20. Os momentos assim, que a gente tem de distração com a energia cai no buraco. Isso daí é porque é um trafar ali que se manifesta? Não, aí tem uma opção de coisa de energia, tem uma opção de coisa, pode ser acidente de percurso, negócio, pode ser uma parte só de um setor dentro de um quadro muito maior. Se examinar o quadro geral, o que é que se passa dentro daquele momento evolutivo, daquela fase existencial da pessoa. Que às vezes pode ser só um detalhe, está entendendo? Dentro do cenário grande. O panorama. Isso aí tem que ver. Você está querendo o micrófono, né? Onde é que está o micrófono? Faça favor, lá atrás. Professor Valdo, a relação entre o EV e o temperamento da pessoa. A gente pode modificar, por exemplo, pode ajudar a ter um autodomínio maior? O EV, você faz a relação? Com o tempo, ele aperfeiçoou o temperamento. É inevitável. Porque o EV, ele abre as portas do conhecimento. Ele não abre as portas só de energia ou da vida humana, ele abre as portas da cognição. Com a cognição, a pessoa muda o temperamento. Entendi. Quanto mais uma pessoa sabe das coisas prioritárias da evolução, mais ela evolui, mais depressa. O que você acha?
Tem lógica isso? Tem. Por exemplo, eu tenho um trafal, por exemplo, que eu estou querendo desenvolver, que é a ponderação. Para poder melhorar a condição da impulsividade. Certo. Então, se eu investir em atitudes mais ponderadas e trabalhar com o estado vibracional, isso pode me ajudar a fazer uma modificação. Agora, você está no caminho certo, é aquele negócio que eu falo. Para uma pessoa fazer uma reciclagem, ela precisa de o ideal, o mais importante, o mais inteligente, o mais prioritário, o mais imediato, é ela fixar e identificar 3 coisas. Qual é o mega trafar dela, qual é o mega trafal e qual é o mega trafor. Você, dentro do caso, você já começou a identificar isso aí. Você está no caminho certo. Porque daí eu vou Agora, não adianta a pessoa que só sabe do trafor que ela tem. Ela não quer saber do trafar. Ou ela não sabe o que ela precisa para acabar com o trafar e ampliar os trafores que ela tem. Ela não sabe qual é o que está faltando. Ela precisa saber dos 3. O ideal aqui, ó, que todo mundo já soubesse e trouxesse na carteirinha. Aquele negócio que tem o papel no bolso. Entende? Qual é o trafar, qual é o trafor, qual é o trafal. Porque, por exemplo, eu observo... Pessoal. Muitas vezes, por exemplo, às vezes a própria... essa coisa mais impulsiva de você fazer algumas coisas, então... No momento que eu penso, eu posso, pela energia, conseguir conter um pouco esse impulso e desenvolver esse trafal que eu tenho. Agora, com o passar do tempo, você vai ver outros recursos que vão aparecer. A hora que você começar a desenvolver mais, você domina certas coisas, você vai ver outras coisas. Tá certo. Vai aparecer, inevitavelmente. Vale a pena. Professor, aqui na página 66, no item 29 das condições... vitimização. Queria que o senhor aprofundasse um pouco. Condicionada ao parceiro ou parceira de existência intrafísica. Não é o seu caso. Sim, mas vamos lá. Já alivia, né, de cara, assim, já alivia, né, a situação. Né? Eu vejo não é nada. Agora, o que é que se passa? Você, às vezes, tem que se vitimizar para ajudar, às vezes, o parceiro. Mas agora, se aquilo continua por muito tempo, você começou a ser cúmplice. Aí o negócio está para trás. Uma pessoa que é cúmplice de uma coisa errada dentro de uma dupla evolutiva, acabou a dupla evolutiva. É uma dupla regressiva. Ela é estacionária. Está estacionária, então já regrediu. Então, tem pessoas que às vezes confundem o que é uma dupla evolutiva com dupla regressiva. Uma coisa diferente da outra. Então, a gente tem que ver justamente isso aí. Se ela é condicionada, como é que fica? Entende? A pessoa arranjou uma dupla e depois ela vai ver que aquela dupla pertence a uma sociedade secreta, tipo máfia ou qualquer coisa. Como é que fica? Depois do casamento feito é que a pessoa vai descobrir como é que fica. Isso aí é um negócio. Por isso que eu sou favorável sempre ao noivado, sabe? Eles querem acabar com essa... É o período de adaptação e, vamos dizer, do detetive, né? De examinar, né? Fazer pesquisa. É o problema da polícia, do Ministério Público, para examinar. Essa pessoa veio de onde? Como é que é? O que é que tem? Isso é importante. Agora, o que eu vejo aí, o mais, eu acho que você sabe mais do que eu, assim, o que é que precisa, o que não precisa. Você é doutor no assunto. Mas fala. Não, é que o senhor estava falando do esplênico chakra, né? No processo de vitimização, a pessoa pode bloquear o esplênico e aquilo prejudicar o andamento, então, do estado vibracional? Pode. Isso é uma das bases, né, do processo. É tanto que uma pessoa, por exemplo, já teve alguma coisa nessa área, fez alguma cirurgia, aquilo custa adaptar. Eu sempre mostro um negócio mais sério, ainda mais suave, mas é mais sério. Uma pessoa, por exemplo, que teve um choque muito grande na testa, ela às vezes tem problema com o front chakra. Entende? São bloqueios. A situação é a parte neurogênica da situação. A parte de nervo, propriamente dita, neurológica, que pode afetar o processo de energia por causa do corpo humano. Nós estamos falando de consciência. Entende? Quando o senhor fala de vitimização, o senhor está falando que toda vez que a gente vai se colocar na posição assistencial, talvez a gente tenha que se colocar nessa condição. Ou você fazendo alguma coisa de TACOM, às vezes, aparentemente, né, você tem que ficar no mesmo nível. Então você faz, isso aí é pseudo-vitimização. Olha, realmente eu não sei nada sobre isso, mas eu já ouvi falar.
que tem uma saída assim. Isso é auto-vitimização, é pseudo. Você está cansado de saber daquilo. Mas você se põe na mesma posição da pessoa para ver um enfoque de aceitação, um acolhimento da sua ideia. Isso é processo técnico de confabulação. Entende? Aí é que é o tal negócio. O médico, às vezes, por exemplo, não pode falar uma coisa para o paciente, tem que falar para a família. Às vezes é o melhor. Quer ver que a pessoa não tem resistência para aquilo. Isso tudo, como é que faz? Isso aí não é bem uma mentira. É a pessoa que sonegou a informação temporariamente. Então, veja, dos males o menor. Dentro do processo da cosmoética, preferiu fazer isso do que, né, prejudicar a pessoa. Então, aí é o problema. Esse processo de vitimização, se examinar. Como é que ele funciona? Qual a qualidade dele? Qual a estrutura que ele se manifesta? Qual a intenção que está aí? Mais uma vez, o processo da intencionalidade é importantíssimo na vida humana. Você vale a qualidade da sua intenção. Você vale a qualidade da sua cosmoética. Você vale a extensão e profundidade da sua inteligência evolutiva. Quer dizer, tudo que eu estou falando é a mesma coisa. Quando a gente fala em reserva moral... A reserva moral, às vezes, ela pode ser uma chacota, né? A pessoa põe a reserva moral. Não, você agora vai ser a nossa reserva moral. Você vai aposentar porque chegou na expulsória. Você sabe o que é expulsória, né? Na sua área, né? Compulsória, né? Não, a expulsória. A expulsória é convite. A expulsória. É o nome também que eles usam. O Ed Fernandes usa isso todo dia lá na tribuna da imprensa. Ele já chegou na expulsória. É uma pessoa que chegou, está com 75 anos. Aquele cargo não pode exercer com essa idade mais. Acabou. Ele tem que ser aí fora. Isso não é aposentadoria e nem também compulsória. É expulsória. Em certos casos. O cara está com toda a febre de atividade e tem que ir embora. Tá certo? Com relação àquele processo inicial que o senhor falou, acho que tudo tem um limite, né, professor? A gente chega na assistência até onde dá. O problema todo é esse. Tem um ponto Você final. Pergunta para você assim, eu já sou conivente? Já estou me acumpliciando? Eu sou um comparsa? Se foi, cai fora. Tá certo. Professor Valdo, quando a pessoa faz EV e entra assim no estado de relaxamento maior, isso daí é o quê? Porque fez assim, porque desbloqueou energia? Não, às vezes é porque ela está precisando. Às vezes estava com muita energia negativa, limpou, ela se acalma, tranquiliza. Isso é uma sedação. É igualzinho a pessoa que vai ao laboratório, qualquer deles, e chega lá e começa a dormir. Aquilo não é normal nela, mas naquele dia ela dormiu. Por quê? Ela está esgotadinha, às vezes está com a carga horária de sono defasada. Isso varia, né? De ver o que é. Os amparadores, eles atendem de acordo com o momento evolutivo. Porque às vezes a pessoa também faz e fica bem mais desperta, né? Aí já é o contrário. Já é o contrário. Ela estava morna, sem fazer nada, tinha que fazer alongamento e aquecimento de energia. Eu falo sobre aquecimento de energia. Então ela fez o aquecimento. Os amparadores vêm e ajudam. Mas isso então é consciência que ajuda, não é a própria pessoa? Às vezes, às vezes. Professor Valdo. E a relação com o estigma, o EV e o estigma, você pode também usar esse mesmo raciocínio de você modificar aquilo que já está chancelado? O EV ajuda qualquer coisa que você tem, porque ele é a chave do processo energético. Sim, eu digo, mas qual a relação? O estigma é uma das coisas que tem nisso. Tudo pode. Todo tipo de doença. Por exemplo, uma pessoa tem uma doença e ela tem entregas baratas, já deram para ela 3 meses de vida. Se ela começar a fazer o EV, ela vai se sentir melhor. Esses 3 meses de vida vão ser melhor para ela. Estou te falando o máximo. O que mais tem pior do que isso? Você tem alguma ideia? Pensa bem. Com EV, a tendência é melhorar tudo. Você sabe qual é o nome do EV que eu dou? Isso é eu não sei se eu já trouxe aqui, eu acho que ainda não tem isso aqui nas verbetes que eu trouxe, não. EV, 2 pontos. Para nascer universal.
Eu não tenho outra. Eu já procurei uma panaceia para qualquer coisa. Não tem outra melhor do que EV. Agora, aos 15 anos eu já tinha ideia disso. Não mudei nada. Eu estava querendo entender, professor Valdo, mais o processo. À medida que você vai, você pode modificar suas próprias energias, com isso interfere na sua pensanidade. Em tudo. E você vai repercutindo. Escuta só. Você está aí. Está vivendo sua vida. Tem altos e baixos, tem coisa, problema, tudo. Aí você pensa com você mesmo. Vou mexer na minha energia. Quero estar em paz com o mundo. Sou irmão do cosmos. Quero abençoar o cosmos. Criar uma chuva de bênçãos em cima do cosmos inteiro. Uhum. Isso é EV. A sua energia expande. Você está disposta para o que deve é, para tudo, positivamente. Você está preparado, você está quente. Então o que fez? Você está em forma. Você entendeu? Essa é a melhor forma que uma pessoa pode conseguir para fazer qualquer coisa na vida humana. É fazer o EV. Agora, desse jeito, pensa no cosmos. Ó, fecha os olhos e pensa, é o cosmos. Seja lá o que quer que seja, a imagem que você vai ter do cosmos. Te vira. Você vai ter lá um negócio e fala assim, uma benção no cosmos. Abracei o cosmos. Beijo de popô de criança para o cosmos inteiro. Como eu estava falando lá o negócio do amparador, que haja um orgasmo nas galáxias inteiras para a evolução, para a cosmoética. Então acabou. Aquele amorzinho pequenininho, tudo já desapareceu. Tá certo? O negócio ficou muito maior. Agora, com isso, você vai mostrar, você vai ficar exultante, você vai ficar cheia de vida, com energia, disposta, com equilíbrio. Só pode melhorar você. Aí, como é que vai ter ódio num negócio desse? Como é que vai ter rancor? Como é que vai ter mágoa, ressentimento? Acabou tudo. Agora, por exemplo, uma pessoa que vive, que não tem um momento igual esse, está danada, né? Ela ainda é muito lioba quando é mulher. E é muito hiena quando é homem. De modo que o negócio é chegar nisso. Agora, eu já fazia isso aos 15 anos. Por causa da minha vida, minhas retrocognições, eu lembrava desse processo. Agora, veja, não precisa de fazer prece, não precisa de fazer nada. É aquele negócio do gratulatório. Em vez de prece gratulatória, você joga a sua energia gratulatória para o cosmos. Ó. Desse jeito, se uma pessoa se habituar a fazer isso, ela vai acessar as centrais extrafísicas no tapa. Mesmo não querendo. Não, já pensou? Uma pessoa vai melhorar mesmo que não queira. Ela não está nem pensando nisso, mas melhora, não tem jeito. Porque tudo é o processo. Primeiro, vontade. Segundo, a intenção. Terceiro, o processo da realização. O que você vai fazer com isso? Qual a determinação sua? Qual é o ato? Qual a energia que você vai usar agora? É o N. Pensei. Tem lógica isso? Faz sentido? Sim. Obrigada. Pensa nisso. O Edismar está perguntando quais são as consequências de se fazer a TENEP sem o EV. Sem o EV? Não, com o passar do tempo a pessoa pode fazer a TENEP sem EV, que aquilo fica automático. Ela já começa, às vezes o amparador já ligou as tomadas dela, na hora, liga, já está preparado, porque daí é cheio de energia. Então é um acumulador de energia, sabe como é que é? Central de eletricidade. O jeito que tem aquela lá na rua, quando você vem para cá, que você vê aquele monte de acumuladores e tal. Entende? É aquilo. Esse acumulador tem vários nomes para isso, mas só a central de energia. Durante minhas práticas de EV, criei o hábito de, ao movimentar as energias para baixo, expirar. E ao subi-las à cabeça, inspirar. Aspirar, que devia ser aqui. Sinto melhor a MBE dessa maneira, mas durante a fase de aceleração da MBE, acabo ficando ofegante, já que minha respiração segue o ritmo das energias. Eu já falei que EV não pode usar nada. Isso é muleta, viu? Ó, você que está falando aí, isso é muleta, esquece isso. Não use muleta nenhuma. A única que você pode usar é a sua vontade. Devo treinar para eliminar essa influência da respiração ou isso é indiferente ao processo? Não tem que pensar em respirar, não. Respiração é coisa de orientalismo. Esquece isso. Agora,
Você quer fazer uma projeção consciente, às vezes a respiração é boa. Mas veja, para isso você tem, primeiro, que acabar com tudo quanto é coisa de EV. Você tem que pensar, em primeiro, na relaxação psicofísica, quer dizer, muscular progressiva. Até ver como é que é. Depois usar. Olha lá, projeciologia tem uma das técnicas para usar a respiração. Isso é para projeção, isso é outra coisa. Agora, nessa questão de EV, esquece isso. Essa pessoa, possivelmente, ela usava a respiração para alguma coisa de orientalismo, seja de yoga, disso ou daquilo, meditação transcendental, qualquer. Esqueça. Outra coisa, não vai sair dessa e usar prece, incenso, vão falando aí, vela, sal, que mais? Pirâmide, pêndulo, cristal, que mais? Que mais? Abacate, laranja, cadáver. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Muleta, entra tudo. Tá certo? Tem de tudo. Música. Isso. Outra coisa, música de forró, música clássica, quadrilha, mantra. Esquece tudo. Esquece tudo. O negócio é esse, acabar com a muletaria. Nós falamos que é uma oficina das muletarias, né? Que é aquele recanto. O americano gosta de falar o quarto da bagunça, se chama junk place, quer dizer, o junk place das muletarias, tem de tudo, né? Não é isso mesmo, chefe aí? Americano, não. Junk place. Vamos esquecer isso. Na hora que mexer com o EV, não pode pensar. Uma outra coisa, qualquer coisa, se a pessoa quer ver muita coisa, fala com ela para ir no macro, ou ir no shopping center, ir no supermercado e ver aquele monte de coisa nas gôndolas e tudo quanto é jeito. Pronto. Outra coisa, ela vai na areia de uma praia e vai olhar tudo quanto é grão que tem e esquecer aquilo. Ela tem uma noção do que é o múltiplo, a multivariedade e como é que ela deve ficar com o processo só da vontade dela funcionando. Isso é que é o ideal. Agora, eu acho que essa pessoa consegue isso. Faz força. Eu notei que tem energia com essa pessoa que perguntou isso aí, o último. É um homem, tá? Olha bem, você está cheio de energia. Tem gente que está tentando te ajudar. Eu estou sentindo aqui. Isso não é toda pergunta que aparece isso. Esse aí tem. Mobilização básica de energia. Sua vontade. Esquece o resto. Esquece que a gente existe. Tá certo? Só pensa nisso. Aí a energia vai longe. Mas o que mais? Tem alguém aí que está com o microfone? Está de mão em mão? Uma vez eu estava com uma dor no estômago, aí eu fui no laboratório do EV. Aí eu tive que fazer 167 EVs para a dor passar. Aí passou. Aí eu queria saber assim, por exemplo, se eu tivesse tomado um remédio, teria passado a dor, mas se tivesse um bloqueio de energia, teria ficado? Ou como é que é? Eu acho que aí no caso, o EV pode ter funcionado através da sua fisiologia. Uma coisa, você não precisa de fazer EV nenhum. Às vezes pode passar a dor apenas você salivando e engolindo. Aqui, ó, faz isso assim, ó. Engole. Faz isso 10, 20, 30 vezes. Isso aí vai neutralizar o processo ácido, que às vezes está criando isso. Você vai melhorar com o processo gástrico. Então, essa gastralgia, às vezes melhora só com isso. Acorretou. Agora, por exemplo, o seu EV, depois que você fez tudo, esse esforço deve ter criado muita coisa na própria saliva. Eu estou mostrando como é que deve ter funcionado isso aí. Pode ter sido apenas isso. Você está entendendo, Roberto, a situação? Existe isso. Uma pessoa nota que ela está com incêndio na barriga, ela começa a salivar o processo, que aquilo às vezes neutraliza. Por quê? Ela às vezes comeu depressa, aquilo não mastigou 22 vezes, aquela conversa de dentista, não é isso? Então, aquilo não foi, porque a digestão começa na boca, não é no estômago. Então, com isso, às vezes, agora esse desconforto gástrico, essa gastralgia, esse processo de jeito, isso aí, às vezes, só com a saliva já melhora. Agora, observa que na hora que você vai mexer com a saliva de baixo,
essas glândulas salivares, junto da mandíbula, às vezes elas funcionam mais. Quando a pessoa pensa nisso, ela percebe mais a da mandíbula. Isso às vezes ajuda muito. Por exemplo, com isso a pessoa não precisa tomar gastrol, não precisa tomar nada dessas coisas assim. E gastrol é um remédio que ajuda naquele momento, mas ele não cura nada. Agora a saliva é o gastrol da pessoa. A pessoa tem isso. O processo é ela saber usar isso e não ter preguiça. Alguns minutos, às vezes, a pessoa conserta tudo, acaba tudo. Então, não necessariamente é um bloqueio de energia. Pode ser não, pode ser. Eu estou só falando que aí, no caso, seja lá o que for, se aconteceu, às vezes houve um processo aí de neutralização da acidez ou qualquer coisa através da salivação. Como você fez muita força, você sabe, fazer muita força, você engorda a saliva mesmo sem querer. A coisa vai, é espontâneo, você não percebe. Tá certo? Professor, aqui na condições impeditivas do estado vibracional, uma delas é a ingestão de alimentos, ali excesso ou bulimia, né, que interfere nas energias do umbilical chakra. Sim. Número 21. Que é que você está Número usando? 21. Ingestão de alimentos. Isso. Em excesso ou bulimia com bloqueio das receias do umbilical chakra. O que você quer saber disso? Como ajudar as pessoas que têm transtorno alimentar e não conhecem o processo energético, não conhecem EV? É ensinar para ela o que é EV, o que é energia e ver se ela topa parar. Senão não adianta nada. Se ela não fizer direito também não adianta. Mas não adianta ensinar uma pessoa que não queira acertar a situação por aquilo que ela ensina. Tem que ter confiança em você, o negócio funcionar. Porque a maioria dos transtornos alimentares está relacionado com um problema emocional, né? Tá, uma boa parte, é uma fuga. Isso. No atendimento a essas pessoas que têm essa patologia, como ajudar? Você não vai estar atendendo ela falando de energia, né? Não sei, exteriorizando, aí você vê o nível de possibilidade, de intimidade, de diálogo, de confabulação que você tem com a pessoa. Às vezes vai ter uma chance de explicar bem a situação para ela, como é que ela faz. Agora, a coisa séria, o mais importante, é uma dieta específica para aquela pessoa naquele momento dela. Para ela seguir nos próximos meses daquele jeito. Isso é que a coisa mais séria é a dieta alimentar. Mais é conversa. Agora, essa dieta ela tem que ter horário, ela tem que ter um calendário. Tudo escrito no papel, tudo bonitinho. Senão não adianta. E falar com a pessoa, olha aqui, você morde na língua se não fizer nada. Se deu vontade de qualquer coisa, até ela conseguir vencer. E ajudar. Fazer o follow-up, tem que seguir a pessoa. Nós estamos montando um grupo, alguns profissionais, para ajudar pessoas com transtorno alimentar. Tem alguns profissionais aqui da Conscienciologia. E é um trabalho um tanto difícil. Não, e no Brasil essas coisas vão aumentar cada vez mais, porque o Brasil está mais com fartura, tem mais alimento, tem de tudo. Ainda agora, essa semana, tem o nosso amigo aí que trouxe uma fruta que eu não conhecia. Parece uma mandioca. Entende? É uma tuberosa. É grandona. É uma batata. Como é que ela chama? Iacu. Agora veja, ela às vezes parece ter um pouco de acidez. Mas agora parece assim uma pera, certos tipos de pera. E grandona, né? Grandona. Um mandiocão, você vai comer a mandioca virou fruta. Hein? Não, o que tem mais é lá na feira mesmo. Tem uma feira de rua aí, que é aquela lá que eles vendem isso aí. Agora, é muita fartura que tem, muita coisa nova. Você está entendendo? Mas além da fartura, tem problemas sérios relacionados ao grupo karma, família, que acaba gerando isso aí já vem, mas o fator desencadeante é a fartura. Deixa faltar comida que não tem jeito, a pessoa não vai nem pensar, ela vai querer comer, ela não quer ter nada, entende? Nem contra, nem a favor, nem a mais, nem a menos. Ela quer comer porque ela está precisando. Como tem muita, a pessoa vê, não, tem demais, não quer. Mas, ou senão,
Tem demais, deixa eu comer. Mas na anorexia não acontece isso, ela não se alimenta, ela Pois então, renega mas o ela não se alimento. alimenta, presta atenção, o que eu estou falando? É a fartura também que não faz a pessoa se alimentar. Ela chega e enjoei, já tem tudo, não dá. É fartura, chama-se tédio, aí é o tédio alimentar. Você está entendendo? É o tédio do paladar. É o paladar tedioso. Entende isso? Não deixa a pessoa passar fome uma boa temporada. Antes dela começar a ter o processo todo alterado. Porque no caso, quando está na patologia, ela pode chegar. até dessomar, né? No caso da anorexia, a bulimia também gera outros problemas, como agora o problema tem que segurar a pessoa, porque o corpo, lá pelas tantas, aquilo vicia. Porque vai diminuindo o processo, entende? Depois não tem mais força. E tem que reconquistar tudo aquilo que se perdeu, pouco a pouco. Então isso sempre demora. Nunca essas coisas melhoram de uma hora para outra. Principalmente na questão da magreza, entende? Na bulimia é menos difícil, na outra é mais difícil. Entende? Então pensa bem nisso. E vê como é que é o caso. Outra coisa, cada caso é um caso, tá certo? Tem que ver qual a causa daquilo do ponto de vista psicológico da pessoa, a intenção dela. Começou de que modo? Às vezes é um protesto. Entendeu? Outra hora é uma fuga. Quase sempre tem uma decepção atrás muito grande, uma frustração enorme. Precisa ver o que é isso. Daí, no caso da energia, poderia estar passando para o paciente ou fazendo um trabalho... Não, sempre é bom. Se você conversa com o paciente, você já está passando energia para ele. Entendi. Pensa por aí. Poderia dar um enfoque da TARES sob a ótica da energossomatologia? O problema é o seguinte, a TARES é que dá o melhor tipo de energia para o assistido, porque é a energia da informação e a energia da prioridade lógica e cosmoética das coisas. Então, é uma energia mais avançada. Ela sai mais do mental soma do que do psicossoma ou do energossoma. Então, isso vai longe. Ela é fora de série. Agora, o problema todo é o seguinte, é a pessoa expor o problema da TARES, a tarefa do esclarecimento, com lógica, baseada em fatos, e, se for possível, mostrando exemplos disso. Se for possível, com os próprios exemplos ou exemplos próximos. Faz tempo estou negociando com o banco. Essa demora na negociação pode gerar um acompliciamento? Como agilizar isso, além de ter que trabalhar e me sacrificar mais? Olha, aí depende do que é. Você está negociando com o banco, se chegar lá e clarear com o banco. O banco é um negócio que a gente tem que ter na base da conversa. Então, pensa bem, junta as suas energias todas, coloque em cima do nosso amigo lá, que seja o amiga, que seja a gerente do banco, ou aquele que é o responsável, e dá um jeito. Quer dizer, o problema todo é entabular uma conversação e ver o que tem. A negociação tem que dar um jeito. Agora, gerar um acompliciamento, eu não estou entendendo. Acompliciamento de quê? Só se ele está propondo alguma maracutaia. Aí você tira o corpo fora. O processo todo é esse. Porque tem banco, você sabe, que quer fazer maracutaia. O negócio não é fácil, tem muita gente que entra nisso. Às vezes é uma agência só, às vezes pode ser o banco maior. E outra coisa, os bancos no Brasil estão nadando de braçada, é uma vergonha. Nunca se teve tanto lucro como no Brasil. O Brasil, já na década de 30, tinha uma pessoa no Brasil que já falava que o Brasil é o paraíso dos bancos, dos banqueiros. Hoje voltou. Com esse governo que está aí, é o paraíso dos banqueiros. É o melhor negócio que tem no Brasil. E outra coisa, tudo indica que tem acompliciamento muito sério, porque banco não vai ter tanto lucro se não tem maracutaia. Que isso? Não tem jeito. Quem conhece economia sabe disso. Então, que tem coisa braba atrás disso tudo aí, tem. Uma pessoa que ela vai investir no desenvolvimento do parapsiquismo, priorizar isso, ela deve manter a agenda dela lotada de compromissos, se ela já tem muitos afazeres, ou ela deve procurar reduzir Não, a primeira coisa é selecionar. A gente nunca deve ter uma agenda lotada de nada, porque senão a pessoa não faz nada. A pessoa que quer fazer muita coisa não faz nenhuma boa. Então isso não presta. Se ela quer melhorar, isso aí não é o ideal. A agenda lotada, isso é conversa fiada.
Uma outra coisa, falta de tempo é outra conversa fiada. Isso aí é tapiação, auto-enganologia, que a gente chama. Isso não está correto. Agora, ela tem que especificar, qualificar os interesses dela, pensar que o tempo é dinheiro, time is money, a oportunidade é dinheiro, a energia é dinheiro, a prioridade é dinheiro, a autorreflexão é dinheiro, a discernimento é dinheiro. Ela pensar nisso, pronto, aí o dinheiro muda, sai da casa da moeda e vai para a consciência dela. Muda tudo. Tem que pensar nisso. Depois dessa, todo mundo pensando no discernimento como dinheiro. Tá? Ficou tudo quieto. Ficou tudo quieto. É. Sim. Agora, Marcelo, eu não vi você falando nada hoje. O que houve? Ah, você vai dar o recado. Ele só vai dar o recado. Ele veio aqui para dar o recado. Ele veio aqui só para falar no fim. Está vendo só? É. Então você observa tudo para depois você arrematar, tá certo? Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre essa condição de mexer com o estado vibracional e mexer no temperamento. Porque, na verdade, como o senhor mesmo falou antes, o temperamento é a última coisa que muda, né? Então, como é que isso funciona? Mas a primeira coisa que começa a mudar é o estado vibracional. É a energia. Para mudar o temperamento, a primeira coisa que tem que ser modificada para qualquer mudança é a energia. O que você acha? Um está no extremo, o outro está no outro. Eles têm que juntar. Escuta, a vida não é energética. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que mexer com energia. Não, entendi, mas se você só mexer com a energia e a cabeça, o mental soma... Então, mas ela tem que começar por aí. Ela predispõe você, a energia vai predispor você a funcionar melhor. Então, fala assim, não, essa parte do meu temperamento é muito escura, não quero, eu quero uma mais clara. Vamos melhorar. Não, essa aqui não é cosmoética, não, vamos ficar de outro modo. Não, eu tenho que dar... começa a melhorar tudo. O temperamento, pouco a pouco, está sendo burilado. Muito esforço. Agora, a energia, ela não escapa. Ela funciona, ela atua. E funciona bem. Pensa só nisso. Né? O trabalho é sempre pessoal, pouco a pouco, gradativamente. Não tem jeito de nada. Por isso que eu falo, mutação, isso não existe, isso é romantismo. Entende? É ficção. O problema é esforço pessoal, pouco a pouco, para a pessoa superar a equação. Professor, o senhor chegou a comentar, eu cheguei um pouco depois, sobre o impedimento mais comum ao IV. Qual é o impedimento que leva as pessoas mais comum a não fazerem o EV? Seria a indisciplina ou seria a preguiça? É mesmo, é preguiça. Isso tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Lá no fundo, a diferença é mínima, né? Mas é isso sim. Agora, o problema todo não é só preguiça. É o desânimo que a pessoa tem de superar os processos para fazer. Por exemplo, uma pessoa que não faz movimento nenhum, ela é da inatividade da vida sedentária. Ela não faz exercício físico, ela não vai fazer a fisiculturismo, essas coisas todas. Ela não mexe com isso. Ela nunca nem conhece Eliel, nem sabe que ele existe. Então agora veja, como é que fica? Essa pessoa vai mexer com o estado vibracional? É difícil. Entende? Ela é aquele meu amigo que ele inventou uma técnica de alto nível. Essa eu quero mostrar para você, que essa técnica você não conhece. Então eu perguntar, então, como é que é? Todo mundo insistindo que ele fizesse ginástica, tudo quanto é jeito. Olha, eu agora já arranjei minha técnica, cada um tem de vocês, eu respeito, sempre respeitei a técnica de vocês. Então agora eu peço a vocês, respeitem a minha. Então mostra, como é que é? Ele. De modo que ele fez exercício, é o modo dele, está entendendo? Você sabe que tem aquela piada do cara que estava assim, né? Então o outro chegou e perguntou, mas vem cá, você só sabe fazer isso? Não, também sei fazer assim. É a mesma coisa. Então veja, uma pessoa dessa, como é que fica? Ela não está acostumada a fazer exercício nenhum.
Ela não sabe nem virar os olhos. Ela sempre... Quer dizer, não, dá muito trabalho de virar, olhar assim. Então, como é que fica? Isso é dificuldade. Então, pense nisso. Agora, gente, isso tudo parece anedota, mas essas coisas existem, por incrível que pareça. Tá certo? Quando circulo e exteriorizo as energias, sinto pulsações, principalmente nos músculos, nos braços e nas pernas. O que significa? Essas pulsações, possivelmente, isso aí já é um tipo de mioclonia. Você tem que insistir, porque isso mostra que você está fora de forma. Insista que dentro de dias, semanas ou um mês, você vai acabar superando tudo. Gostaria de saber se existe alguma técnica de tirar ou melhorar as dores das articulações com a mobilização das energias sem tomar analgésico. Sim, a primeira coisa é conversar com o seu médico de confiança e falar com ele se você pode fazer exercício e que tipo de exercício você pode fazer para melhorar as articulações. Agora, junto com isso aí é a fisioterapia. Agora, junto com isso, na hora que você for fazer esse exercício, você usa o estado vibracional. Essas coisas vão melhorar. Isso é uma das técnicas aí, clássicas. Uma fisioterapia que a pessoa usa o estado vibracional antes, durante e depois, vai funcionar muito mais depressa. É o óbvio. Não é isso? Pode falar, Flávio. Pode falar, tá assim. Vamos em frente. Fala forte. De maneira análoga, assim como a gente precisa ter um horário para trabalhar com exercício físico, um horário para escrever, por exemplo, é recomendável a pessoa tirar também diariamente um horário só para o EV? Não. É usar as 24 horas. Uhum. Todo horário, toda hora é hora de EV. É assim que a pessoa tem que começar, senão não adianta. Nada de marcar, não. Você tem que fazer umas 20 vezes por dia. Agora, se você começar a fazer com 40, é o ideal, né? Até a pessoa se acostumar com o assunto. O problema é o seguinte, case-se com EV. Isso é que eu falei com a moça, sabe? Ela queria casar. Eu falei assim, não, primeiro você case-se com EV, que depois o príncipe encantado aparece. Eu tinha que melhorar as energias, ninguém queria chegar perto dela. Eu falei bem claro. Desse jeito que você está, ninguém chega perto, não adianta. Você sabe que tem disso. Né? Eu, quando era rapaz, tinha uma moça que todo mundo encantava, assim, via, ela fechava o comércio. Tinha os bailes, aquele negócio todo. Ela tinha até um apelido, a maior. Então ela tinha um nome, eles fizeram um superlativo para ela, que era um estouro. Agora, ninguém chegava perto dela por causa das energias. Agora, eles foram olhar, ela tinha até mau cheiro, por causa do processo de intoxicação. Então ninguém ficava perto. Nunca, todas as amigas dela já tinham casado, tudo, e ela estava ficando. Aí ninguém queria enfrentar a situação para explicar o que era. Lá fomos nós explicando. Fala. Eu ouvi uma pessoa falando na doença da motivação. Eu queria entender melhor isso. Senhor. Pergunta para essa pessoa que eu também quero saber. Doença da motivação. Doença da motivação. Pois é, o que seria? Ela não. Às vezes pode ser que ela está motivada para matar os outros. É isso? É uma doença. Se ele perguntar o que é que está falando com isso. Eu também não entendi. Pois é. Você podia falar do trinômio energia, simpatia, alegria? Sim. O caso todo é o seguinte. Energia. Ela pode ser simpática. Ela vai dar alegria. Uma coisa é decorrência da outra. O que você acha? O energia que a pessoa usar positivamente... É bem-estar, né? Alegria. Bem-estar é alegria. Aquela pessoa que está deprimida, triste, você faz um arco voltaico dela, mestre, daí a pouco ela começa a contar piada, está feliz da vida. Gente, vamos tomar um chocolate. Vamos tomar um sorvete. Muda tudo. Se ela puder tomar, porque às vezes ela vai falar, eu não posso.
Vale a pena, sim, ajuda. Sempre ajuda. A gente me contaram uma coisa ontem. Tem uma casa aqui que é dessas, do tipo do Eliel, que faz fisicultura. É a maior que tem aí. Então eles fizeram a comemoração lá, e na hora que acabou a fisicultura, com o negócio todo na comemoração, eles deram um pedação de chocolate para cada pessoa que está lá dentro. Vem cá, eu nunca vi uma coisa dessa. Você já pensou? Os alcoólicos anônimos vão dar uma garrafa de cachaça para todo mundo na hora que acabar a reunião? Eles me contavam assim, vocês têm certeza? Eu estava lá. Vocês já viram essa? Eu nunca vi. Essa, para mim, bateu o recorde das coisas atrasadas que eu vejo aqui no interior. Essa bateu o recorde. E diz que é um chocolatão que deram para cada pessoa. Às vezes a lanchonete é ruim. Agora, se fosse comigo, eu falei assim, vem cá, o que vocês querem? Vocês querem que a gente não melhora, né? Para pagar vocês todo mês aqui. É isso? A intenção é essa? A intenção é essa? É um negócio? Agora, nunca vi isso. Você ouviu falar nisso? Não. Fique sabendo, qualquer coisa depois eu te falo na boca para o ouvido onde é que foi. Eu não quero fazer aquele uma antipropaganda do negócio, só estou falando uma coisa, né? Como devemos cuidar na exposição dos trafais dos outros? É isso aqui, ó. Em cima de mim, ó. Eu justamente eu estou falando. Como devemos cuidar na exposição dos trafais? Está vendo? Eu não quero expor aqui, falar o que é. É isso. Eu explodi antes, sem querer. Sem querer, em cima do Nancy. Vocês estão entendendo como é que são as coisas? Que energia essa é terrível. Gente, eu vou ler para vocês o que é. Como devemos cuidar na exposição dos trafais dos outros? É o que eu acabei de falar, não tem saída, não é? Como é que é? Ô, Roberto. Não é? Você deu o exemplo e veio... Eu dei um exemplo e a pergunta, quer dizer, eu estou começando a abortar as perguntas, não é isso? Tem umas coisas dessas. No meu curso de resposta tinha isso. De vez em quando a gente abortava os processos. Pouco começava a rir. Professor. Mas fala lá, vamos a Portugal. Sim. Já agora, uma curiosidade. Escuta, você acha que seus amigos estão vendo aqui online? Pode ser, espero bem que sim. Ela é muito estranha. Sim. Então eu quero falar para ele o seguinte, olha, não se incomode com ela, que ela vai voltar inteira dentro de 3 meses. Pode estar certo. E outra coisa, ela está morrendo de saudade de vocês. Eu estou falando que a gente sente a energia deles aí atrás. Né? A situação é precária. Uma saudade total. Saudade. Mas fala. Sim. Sobre, já agora, o chocolate e a academia. Lá em Portugal eu dei aulas em lares de terceira idade, em que à hora do almoço tinham batata frita todos os dias. Sim. Para lares de terceira idade. Então, colesterol, você chegou a falar sobre colesterol? Eles gostam e tal. Falou sobre a idade medieval? Falou? Não. O negócio todo é esse, né? Frituras e gorduras. Como aquilo era público, se calhar era mesmo para te tomarem mais rapidamente, que estavam a ocupar camas. Mas você sabe, a comida portuguesa, se não tiver cuidado, tem muito colesterol. Inclusive os doces, outras coisas, sal, tudo. Não é doce, então é uma delícia, mas se não tiver cuidado, você roda. Aqui na página 65, nas condições. Qual é o número? De 5 a 7 nas carências afetivas. Carência afetiva. Permanece, é permanente estagnadora das essências no caso de chakra. Exato. Na intelectual, cronochakra, na sexual, é permanente bloqueadora do coronochakra. Sexual, permanente bloqueador das essências do sexo chakra. Radical. Radical é o sexo chakra. É a pré-kundalini, é a que dá a kundalini depois. Então é o processo da kundalini propriamente dito. São os órgãos sexuais, né? Onde tem processo de energia. O chakra. É o nome, dá o mesmo nome, radical. Okay. Pensei que era radical ser mais. Não, ele chama radical. Ele chama radical. É a kundalini, como ele chama. Ele chama de radical.
Professor Valdo, Sim. pelos efeitos da energia antipática no nosso holossoma, com o tempo a gente consegue identificar qual é o tipo de assediador ou não? Olha, quando a pessoa começa a ver o processo de energia, ela acaba identificando tudo que tem em torno dela. Mas agora, para isso, eu preciso de ver como está essa pessoa. Se, por exemplo, você estiver muito enrolado com aquilo, você não tem capacidade de discernir os detalhes da situação. Você não sabe nem discernir energia. Por exemplo, às vezes, eu vou pegar uma pessoa e vou fazer o arco voltaico. Eu já sei que se o assunto é muito profundo, ela às vezes nem vai sentir o arco voltaico a primeira vez que você faz. Ela vai começar a melhorar a hora que ela começar a sentir que está mexendo com as energias. E ela vai sentir primeiro, muito superficialmente, até ela sentir tudo, como é que foi. E outra coisa, isso é muito interessante, você põe meia dúzia de pessoas em torno. Todas as outras sentem, ela não sente nada. Você está entendendo? Então isso comprova a situação do bloqueio. Então é necessário ver qual é o nível de bloqueio, qual é o nível de recepção que a pessoa tem. Ela está predisposta a perceber o quê? Em que nível? De que modo? Isso aí é importante ver. Durante a TENEPS, posso fazer ver? Olha, pergunta para o seu amparador. TENEPS tem amparador. Vê como é que você faz. Você vai receber alguma inspiração, alguma intuição, algum pensamento, um pensene, um ex-pensene sobre o assunto. Às vezes precisa, às vezes não. Agora, por exemplo, se você vai começar, está começando a TENEPS, primeira coisa, faça o EV antes, durante e depois, para ver o que dá. E se preparar, se predispor. E começa a estudar o que é a passividade ativa, para você se condicionar de tal maneira que possa entrosar melhor com o amparador. Essa é uma saída. Agora, se a pessoa é veterana, com muita coisa, muito disso às vezes é ultrapassado. Não precisa, já tem outra condição. Chega num ponto que a pessoa está no EV o tempo todo. Está exteriorizando energia, etc. o tempo todo. Então isso é superior a tudo. Quem EV, a rigor, a base dele, não está exteriorizando energia nenhuma. É a energia mais de circuito fechado com a pessoa para melhorar a energosfera dela. Agora, depois dali, se a pessoa se qualificou para doar, ela começa a exteriorizar a energia. Isso aqui é outra coisa. Então a TENEPS já é exteriorização, já é um segundo tempo. Aí precisa de ver, né? Se a pessoa está precisando disso ou não, se ela está bem preparada para o assunto, aí precisa de ver como é que fica. Val, Sim. A energização da base física, quando a gente faz, existe um tempo uma duração para essa energização ou que padrão de holopensene que a gente tem que colocar nessa energia? Não, você vai roda tudo e mexe com a energia geral dentro do ambiente. Até a hora que você sentir que você dominou. É igualzinho, por exemplo, você passar aí energia para alguém. Tem uma hora que você vê, não, agora já. Esse ponto é você que tem que sentir. O ambiente, objeto, pessoa, tudo é a mesma coisa. É a hora que você sentir dentro de você, não, agora já deu. Não adianta mostrar tempo nisso, não, isso é secundário. Como que a gente faz para, na porta de entrada da casa, blindar, colocar uma energia que filtre? O caso todo é o seguinte, seja o que for que você for mexer, depende da energia, onde é que está e o que é. O que tem nessa porta, como é que é. A primeira coisa, se você quer fazer uma coisa dessa, arranja uma porta simpática. Não vai colocar uma caveira lá com 2 ossos de baixo. Isso não é simpático. Isso aí vai ter pensamento negativo quanto ao assunto. Coloca uma coisa que seja bem, por exemplo, uma cor também. Não vai colocar uma porta escura, por exemplo, ou marrom. Coloca uma coisa acessível, tal. Entende? Começa por aí. Olha o jardim. Está entendendo? Não, mas essa porta... Você já viu no Natal como é que coloca uma coroa de flores toda bonita da criança e tal? É aquilo. Certo. Mas energeticamente, quando a gente quer exteriorizar a energia para deixar a entrada da casa com um filtro, assim, para que a gente não traga coisas de fora. Olha, ou coisas isso aí, entrada da casa, você não está lá, não é fácil. Entende? É duro. Pensa bem. O que eu faço é o seguinte, ponha uma porta, uma entrada simpática. Uma pessoa que
Todo mundo que chega lá quer entrar. Aí vai criar até problema para você, mas vai ser melhor. Vai ser melhor. Entende? Faz uma coisa favorável, acessível. Agora, por exemplo, às vezes não é tão bom assim não. Aí em casa, de vez em quando, nós temos um aviso. Você quer ver se o povo está em casa? Pergunte na recepção. Porque senão, quando tem gente demais aqui, você só fica por conta disso, atendendo lá. E não dá, você não faz nada na vida. Tudo tem que ter horário nesse caso, não tem saída. Agora ele está implicado com a porta dele, deve ser uma porta. Não é necessariamente a porta, mas a entrada. Pois é, então, mas a porta é a entrada. Você está falando de porta de entrada, não é porta de saída. Não, então... Ok, vou ver se eu consigo deixar mais claro. Existe nos ambientes que você pode fazer um filtro de energia para evitar principalmente com ar-condicionado. Esse que tem no cassino que não tem parede. A parede é um ar-condicionado. Você passa, tem aquela parede de ar-condicionado de vento em cima de você. Mas isso aí que você está querendo, tem que pensar. Eu vou dizer o seguinte, porque eu já percebi nessa... Não, o que está querendo, mas isso o processo é fazer a coisa simpática, mas tudo é conversa. Então, assim, nessa esterilização para a base física, eu já percebi em algumas vezes alguma percepção diferente na entrada da casa, certo? Então, aí eu fiquei mais tempo esterilizando. Em casa tem uma boa que eu posso te oferecer que você usar. Tinha um tapete que estava usando aqui, que eu pedi para comprar uns 3 e coloquei lá. É escrito Welcome, em azul, bem escuro, bonito. E a pessoa vai pisar no bem-vindo. Entende? Aquilo é simpático. Entende? Eu coloquei nas portas todas. Agora tem um que já estragou, de tanto o povo está entrando. Já estragou já. O Welcome já está um pouco alterado, o azul está... Tem que ver, né? Com espelho, você vai atender quem? Quem é? A hora que põe o espelho. Não, tem um nome. Narcisista. Se você quer narcisista na sua casa, põe o espelho. É uma saída. Pensa nisso. Tá certo? Assim, o EV, ele mexe com a energia consciencial, não é isso? E a energia do corpo, das células, das sinapses, assim, é o impulso elétrico, né? Aí a minha pergunta é assim, se o EV, ele purifica a energia consciencial, limpando mais para a imanente, não, e aí oferece a energia consciencial, dependendo da força, da vontade, a potência volitiva da consciência, é superior a todos os humores. Então, aí ela altera tudo quanto é neurotransmissor, tudo além disso. A consciência é superior à matéria. A pessoa fala assim, quando o amparador ele não faz nada por você, ele limpa o ambiente para favorecer que você... Isso. Aí eu fiquei pensando nisso, o EV limpando a energia consciencial para favorecer a célula. Você enxaguando já a pessoa, já ajuda demais. Dá uma enxaguada. Agora, eu estava falando para enxaguar o cosmos, né? Mas o EV... Abençoa o cosmos. Isso, mas então... É maior ainda. Mas eu queria saber assim, o EV faz isso com a gente faz isso com o EV com a gente enxaga a gente mesmo, ou a gente altera as células mesmo assim. Você altera tudo. A hora que você altera você altera o ambiente. Pensa nisso, a energia pega tudo. Ela é contaminante, ela é contagiante. Ela pega tudo. Por exemplo, eu quero julgar energia lá no cérebro, então faço isso. Você sentiu? Não. Alguma coisa. Alguém aqui sentiu? Eu não julguei vocês. Por que vocês sentiram? Quem é que mandou? Você está entendendo? Como é que elas sentiram? Então, o negócio é contagiante. Onde aparece o negócio está aí. Como é que faz? É muito difícil você fazer a coisa só específica de alguma coisa. Sempre as coisas estão ligadas. A hora que você mexe numa coisa... Mexe tudo, né? É feito halo, irradia, é irradiante. Entende? Pensa nisso.
Professor Valdo, 2 dias já que eu, assim, não consecutivos, né, que eu estou lidando com a energia e o amparador dá inspiração para eu pensar no australino. Aí eu começo no australino, no serenão. Aí eu pensei, aí começa... Você está mexendo com alguma coisa pro sur? Na verdade, assim, tem uma pessoa que faz parte do Colégio Invisível, é coordenadora também do Colégio Invisível da Conviologia, que é a Mariana Nieto, que ela é da Argentina. Então é isso. Então pode ser isso, mas eu também... É o povo de lá. Vai ter o grupo Camalogia agora, nesse mês, então não sei se tem alguma coisa que... Uma coisa puxa a outra, né? Tá certo. O senhor pode comentar algo a respeito das 40 manobras fundamentais com as energias? Onde encontro material a respeito para a pesquisa? Olha, é só pegar aí meus livros que estão falando sobre 39 manobras. Eu geralmente não coloco, quando eu falo em 39 manobras, eu não coloco a 40ª. A 40ª é o banho espontâneo de energia que a pessoa recebe quando ela mexe com as outras manobras. Então o processo é ver isso. Tem algum lugar que eu já falei sobre tudo isso. E nos cursos também. Agora, a projeciologia tem todas as 39 lá com calma. O que devemos nos preocupar no início do domínio do EV é quantidade ou a qualidade? Depende. Tem que se preocupar muito com a quantidade de besteira de pensamento e com a qualidade da melhoria dessas pensionizações. Então, uma coisa e outra, né? Depende do que é, tanto a quantidade quanto a qualidade. Corte toda a quantidade de besteira que tenha e melhore a qualidade de tudo que você possa. Qual a relação entre o impedimento do EV e o sistema neurovegetativo? Só tem, o tempo todo. E todo tipo de energia tem relação com isso. Por quê? A hora que sua consciência, sua vontade funciona, mexe no sistema nervoso central. O sistema nervoso central domina os outros, ele é mais importante, ele tem ascendência sobre os outros sistemas nervosos. Então, pensa nisso. O nervo vegetativo, geralmente, a pessoa só começa a entender ele mais a hora que ela vai desenvolver o parapsiquismo, porque começa a dar pequenas alterações. Por exemplo, mioclonia, processo de alterações de temperatura, mãos, pés, etc. O problema o disparo do coração, que é a taquicardia, processo, por exemplo, de arrepios e outra coisa mais. Isso tudo é o nervo vegetativo que está em evolução. Agora, às vezes, a pessoa pode ter uma extrasístole, e isso, às vezes, é fisiológico, mas dentro do processo, desenvolvendo a coisa. Se ela está fora de forma, todas essas coisas podem acontecer. Mas isso não tem nada grave, não tem nada, é o desenvolvimento mesmo, a pessoa vai até melhorar com isso. É uma terapia, no caso. Quando faço o EV, fico muito desconcedida, logo tem receio de fazer em qualquer lugar. Como superar isso? Faça onde você tenha confiança, esquece o resto. Tem tanto lugar no mundo, tem tanta hora para fazer as coisas. Agora, a descoincidência. Vê qual o resultado positivo disso. A pessoa não pode descoincidir sem ter um uso prático, objetivo, e um resultado daquilo mais sério. Quer dizer, o que você está lucrando descoincidindo? Porque se você não está lucrando nada, precisa abrir o olho. Por que está acontecendo? Aí pode ser um processo até de doença. Isso aí tem que abrir o jogo. A pessoa descoincidir não quer dizer nada. Primeira coisa, descoincidir por quê? Qual é o conteúdo do fenômeno? Qual o objetivo? O que está acontecendo? E qual o saldo disso? Descoincidiu para quê? Você está em desenvolvimento? Você viu alguma coisa? Você participou de alguma coisa? Melhorou alguma coisa? O que deu como resultado? Então isso tem que ser levado em consideração junto do EV. Professor Valdo. O EV, vocês têm que lembrar que ele dinamiza, ele levanta poeira, ele mexe com tudo. Quem mexe com EV nunca vai ficar estacionado. Alguma coisa muda. Professor Valdo, quando o senhor fala fora de forma, o que? Fora de forma é aquela pessoa que não está habituada a fazer alguma coisa. Está fora de forma. É trabalho com energia que o senhor está falando ou física de tudo, mesmo? Às vezes ela está fora de forma de tudo. Tem pessoa que às vezes está... 5 coisas ao mesmo tempo. Ela está fora de forma de ter contato com os outros, de falar em público, de conversar, fora de forma de andar, fora de fazer exercício, fora de forma de ler, fora de forma de se dispor a fazer as coisas. Você sabe, o negócio de fora de forma, depois você conversa com ele, que ele deve ser doutor no assunto.
O que é que tem que fazer? Os alongamentos da vida? Como é que começa por aí. Então, fora de forma. Por exemplo, você vai andar na esteira aeróbica. Você andou, seguiu toda a tramitação bonita. Na hora que você sai, parece que você está nas nuvens, parece que você ainda está andando, isso mostra que você está fora de forma. Estou dando um exemplo, isso aí é prático, objetivo. Entende? Se você saiu de lá e está aí do jeito que você entrou, está numa boa, não está sentindo, está tudo bem, está ótimo, você está em forma. Entende? Então a forma física, ela dá ideia para os outros tipos de forma. Você está entendendo? De todo tipo. E com a energia, isso aí fica mais autêntico, mais claro. Eu estava questionando comigo mesma, mentalmente, sobre o fato do EV o tempo todo. E você respondeu antes de eu terminar de fazer a pergunta a mim mesma. A base desse fenômeno de abortar a pergunta é o consciência? Não, ainda não é o consciência. Isso aí é clarividência. É um tipo de clarividência. Agora, o fenômeno em si chama simulcognição. Agora, por exemplo, tem os outros que é simulcognição com antecipação. Foi esse que aconteceu aqui, quando eu respondi antes que a pergunta chegou. Essas coisas acontecem mesmo, faz parte do serviço. Agora, ó, isso mostra que você está com os canais acesos, ligados aqui com a situação. Tem contato. Viu? Estamos juntos. Tá certo? Estamos juntos aí. Vamos trabalhar com o trabalho. Prosseguir com o trabalho, desenvolver o trabalho. Vamos ver como é que fica isso. Vamos estudar mais. Agora, hoje eu estou notando o seguinte, tem mais perguntas do que os outros dias, por quê? Hoje é uma quarta-feira, será que é o processo que está mais frio? É isso? O EV também. O EV, frio, tem alguma coisa nisso, entendeu? Hoje tem mais perguntas do que o normal. Tem duas coisas. Uma é o tema e quarta-feira é o dia que mais assistência tem. Ah, é? Até agora? Você sabe, quarta-feira é o dia mais pobre que tem. No supermercado é o dia que vai menos gente, etc. Tal. Então a turma que não vai ao supermercado, não vai ao shopping center, ela fica aí para ver, é isso? Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ó, porque tem menos gente, não é isso? Vem menos gente. Hoje está diferente. Agora, tudo indica o impedimento do estado vibracional. Tem gente que está danada da vida com isso. Aos impedidos do estado vibracional, a nossa declaração, não é isso? Estamos juntos, é a declaração de solidariedade. Vamos trabalhar com o EV. É o jeito, né? Vamos ajudar, né? É o jeito. O que vai fazer? Hernani, eu não vi você falando nada. Você que domina o EV aí muito bem calado, como é que é? Não vai fazer um depoimento público? Né? Não, estou tentando. O que você acha? Estou tentando ver se eu consigo melhorar minhas rotinas. Não, você trabalha desde lá daquela época de São Paulo, você já mexia com isso, você falava? Mas não consegui ainda não. Demais não? Estou tentando. Ele é modestinho. O nome dele é Hernani Modesto. Na página 65, na antagonismologia, você pode falar um pouco sobre o antagonismo efeito colateral positivo e efeito colateral negativo? Efeito colateral positivo e efeito colateral negativo. O problema todo é o seguinte, uma pessoa, ela pensa em alguma coisa, ela vai ter uma resposta. Se aquele pensamento, aquele pensene é positivo, ela vai ter um retorno. Esse retorno é de equilíbrio, é de melhoria. Agora, se ela tem um pensamento negativo, ela vai ter aquilo que nós chamamos de revertério. Vai ter um retorno negativo contra ela e a situação toda. Agora, esse efeito colateral, a pessoa está mexendo, por exemplo, com energia, mas ela está mexendo, já sabe dominar um pouquinho o processo de energia. E ela começa, não, eu tenho que dominar a Isaurinha, ela tem que gostar de mim, e vamos fazer. Então, começa a fazer hipnose à distância. Aquilo vem contra ele por causa da Isaurinha. Você está entendendo? É esse aí que que efeito que é? Como é que é? Esse é o efeito colateral. Então, num caso desse, vai chegar o revertério para a pessoa. Se a Isaurinha, aquilo que eu falo, ela tiver um assediador, o assediador chama, o que você está mexendo na minha presa? Está querendo invadir meu espaço? Pronto.
já vai dar uma sede ali braba aí. Já vai ter gente atrás. Você está entendendo? Então, é o efeito colateral, esse aí já mais brabo. Entende? Mas tudo tem. O efeito colateral é aquele que vem quase sempre, é o after effects. Ele vem depois. E às vezes é o lado mesmo, ele está junto. Funciona simultaneamente. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Existe isso? Professor, sim. Se existe uma situação em que já é previsível um after effect, você vai mexer, você sabe que vem, mas já, tem que mexer. Uma porção de situações. Sim. Assim. Como é que se trabalha nesse caso? Mas você já entrou, aquilo que já eu falo, sabe. Só deve pôr banca quem tem competência. Quem não tem, não vai mexer em caixa de marimbondo. Só deve cuidar das abelhas quem sabe manusear. Senão, vai ser picado. A vida é assim. O problema é a competência. E a pessoa ter confiança no pulso, naquilo que ela vai fazer. Tem lógico? A competência é que dá a confiança. Agora, quando você usa muito tempo essa competência, aplicou muitas vezes, os precedentes anteriores ampliam a sua autoconfiança. Isso também tem que ser levado em consideração. Entende? Uma coisa puxa a outra. É a condição. Na sexta linha da parafatologia, sim, tem a perda da catarse energética e, em seguida, o fechamento do caminho evolutivo e a amarração energética negativa. sim. Eu queria que o senhor explicasse esse encadeamento e essa... A perda da catarse energética. A pessoa deixou uma oportunidade que ela podia melhorar. Eu falei aí antes. Agora, o fechamento do caminho evolutivo. Às vezes ela deixou de uma tal maneira que já fechou tudo. Ela perdeu as companhias, perdeu a oportunidade, perdeu o ambiente, o trabalho que estava desenvolvido, tudo deu para trás. E a amarração energética negativa. Ficou amarrada, às vezes, com os assediadores que ela pegou no meio do caminho. Está claro? Uma coisa puxa a outra. Né? E aí, para se promover uma nova catarse? Ela tem que começar, né, na estaca zero, ver o que vai fazer. Né? Minha família é muito dispersa. Como avaliar e lidar com essas companhias? Olha, a primeira coisa é a seguinte, ver se tem alguma delas que você ainda tem responsabilidade do problema da dependência. Alguma responsabilidade para com algum elemento dessa família. Esse então você pensa. O resto, você abençoa todo mundo. Se você tem o dia do aniversário, manda um telegrama, ou dá um telefonema, ou apresenta alguma coisa no celular que hoje está na moda, alguma coisa nesse sentido. Mas, se a pessoa está à distância, e tem muita coisa na dispersão, cada um está seguindo seu destino. Uma pessoa depois que ela ficou adulta, ela tem que seguir o destino dela. Nem a mãe, nem o pai não pode cuidar mais dessas pessoas. Ela tem que ter uma vida própria. Nenhum pai e nenhuma mãe criou a consciência do filho ou da filha. Ele pode ter gerado o corpo, mas a consciência não. Então, chega num certo nível que é a consciência que manda. O corpo já fica secundário, a pessoa já cresceu, acabou. Então, ela tem que ver o destino que as pessoas têm. Agora, o problema de emoção, o processo da saudade, o problema do carinho, isso tudo deve continuar. Isso faz parte do serviço. Agora, a gente não pode viver com todo mundo que a gente desejaria. Isso é impossível. Porque os destinos são diferentes. As proex são diferentes. Os interesses são diferentes. Então, cada um tem que seguir seu caminho, não é isso? É a vida. Mais uma pergunta que foi respondida. Tá certo? Agora, gente, tem mais alguma coisa? Você fez exame aí? Tá tudo bem? Tá? Eu não sei se tem mais alguém que fez revisão aí do texto, alguma coisa. Hoje tem muita gente para falar? Puxa vida, eu estou falando que hoje tem mais coisa? Até recado. Ah, impressionante. Então eu acho que é a hora então da gente deixar, né? Hoje é o seguinte, nós temos 18 temas para serem decididos aí a situação. Então, após a leitura, os 4 recados são Marcelo, Cristina, Flávia e Ana Luísa. Podemos? Então, verbetes novos. Autoconsciencialidade ascendente,
conjunção autocognitiva, erro evolutivo crasso, incivilidade, para-abstração, recorde homeostático, tara parapsíquica, tares expositiva, verbetes antigos, curiosologia, década, localização, operação, palavra-chave, prerrogativa, primo ponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Boa tarde a todos. Quero convidar a todos, tertulianos e teletertulianos, que faltam 63 dias para o lançamento do campus de Invexologia. Quero convidar todos vocês que participem desse momento único dentro da Proex, da Maxi Proex Grupal. Quero convidar todos que têm alguma afinidade com a Invexis, que já participou de Greenvex em qualquer unidade do IPC, qualquer centro educacional do IPC, aqueles inversores que estão aqui em Foz do Iguaçu, que já se mudaram, aqueles que estão ainda nas suas cidades, que venham participar no dia 16 de julho, daqui a 63 dias, pela manhã, dia 16 de julho pela manhã, o lançamento do campus de Invexologia. Para a atualização, no início do ano, a Sinvex comprou um terreno aqui do lado do CIAEC, o primeiro desse planeta. Então, nós adquirimos um terreno aqui, existe uma casa, ela está sendo reformada essa casa. No mês que vem, 2 duplas da Sinvex estarão se mudando para lá. Em agosto, mais 2 duplas estarão se mudando. Portanto, em julho nós teremos o lançamento do campus, com pessoas morando, e também nós teremos um lançamento da pedra fundamental do primeiro laboratório. Contamos com a presença de todos os intermissivistas. E você que está olhando aí, participando da tertúlia, venha você também para o lançamento do campus de Infecciologia. Você quer falar? Isso aqui? Gente, só um recado antes da gente continuar os recados, né? Tem uma pessoa que votou 3 vezes no mesmo tema, então não façam isso. Ah, então desculpe, Antônio. Porque isso aconteceu outra vez com o mesmo... A gente foi a mesma letra e falou, achou que era uma boca de urna. Então tá bom. Então tá bom, obrigada. Gente, boa tarde. Na sequência dos recados, a gente queria chamar a atenção para alguns temas que vão ser tratados no primeiro Congresso Internacional de Grupo Carmologia. Olha, limites da interassistencialidade, dinâmica interassistencial dos grupos evolutivos, autossuperação da interprisão partidária, conviviologia e grupo carmologia, empresas conscienciocêntricas, sustentáculos da Cognópolis. Então, esses são só alguns dos temas que vão ser tratados nesse evento. Junto com o Congresso, realiza-se o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, com workshops, tá? Enfim, painéis dos Colégios Invisíveis, 3 jantares temáticos, um finlandês, um chinês e um italiano. E com uma atividade pré-congresso, na quarta-feira, dia 21, que é uma imersão no cosmos. Tá? Nós vamos estar começando a divulgar agora, então ficam todos vocês convidados. Então, lembrando que toda a receita desse evento é destinada para o programa Amigos da Enciclopédia e depois, consequentemente, vai repercutir também em receitas para a construção do tertuliário. A gente conta com a participação de todos vocês. Existem poucas pessoas ainda de Foz do Iguaçu inscritas, então a gente faz um apelo para que os tertulianos aqui de Foz do Iguaçu, né, se inscrevam e os teletertulianos não percam essa oportunidade de vir para Foz, conhecer o tertuliário, vai ter novidades aqui, que quem não conhece o tertuliário, né, pessoalmente, venha conhecer o tertuliário e participar do evento. Obrigada. Gente, houve empate. Só um minutinho que a gente vai contar. Ana, fica em pé para contar. Erro evolutivo crasso e tara parapsíquica. Então, erro evolutivo crasso, levantem a mão. Conta para mim. Tara parapsíquica. Já foi.
Deixa eu divulgar rapidamente, enquanto ela marca aqui, gente, o grupo de Recim da Consis, tá? Nós estamos com vários grupos, aos domingos à tarde, domingo às 15 horas, das 15 às 17, na terça-feira à noite também, das 19 às 22 horas, e na quinta-feira à noite, das 19 às 22 horas, é para quem está iniciando, quem quer ter essa informação que o professor Valdo falou aqui. A gente, correspondendo todo o conscienciograma, a gente fica descobrindo qual é o nosso Megatrafor, Megatrafar e Megatrafal. É o primeiro passo para a gente começar a ter uma direção para onde a gente vai caminhar com a nossa autopesquisa. Tá? Nós temos o grupo avançado de Recim na quarta noite, para quem já fez o gráfico, e também na quinta-feira de manhã com a professora Luimar e o professor Everaldo. Tá ok? Maiores informações podem falar comigo ou com qualquer professor da Consis. Obrigada. Gente, o último recado, quem quiser fazer esse final de semana, a Reaprendência vai fazer o workshop de autoria de cursos de Conscienciologia. Então é sábado e domingo, à tarde e à noite, de 15 horas até 20h30, com intervalo. Quem quiser é só procurar qualquer voluntário da Reaprendência. Então, ganhou com 16 votos, Tara Parapsíquica.